Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz e nesse vídeo falar sobre Marcelo Cabo. Marcelo Cabo já está sofrendo uma pressão absurda. Já estão pedindo a cabeça de Marcelo Cabo, essa que é a verdade. Já estão pedindo a demissão de Marcelo Cabo. Na segunda rodada do Pernambucano, muita gente já pedindo a cabeça de Marcelo Cabo. A principal crítica ontem, além da atuação do time, é em cima dele. É em cima dele. E isso já era previsto. Se o Santa Cruz não começasse o ano voando, a pressão em Marcelo Cabo iria ser absurda. A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 36 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho para receber todo vídeo automaticamente e vamos que vamos falar de Santa Cruz. Pessoal, eu até tuitei antes do Pernambucano começar. Vou colocar aqui para vocês verem. Eu coloquei que a pressão em Marcelo Cabo ela tinha dado uma adormecida. A torcida meio que pedia a saída dele, mas depois do acesso, depois de tudo, e depois que se confirmou que ele ia continuar para esse ano tal, a torcida ficou de boa. Tempo sem jogo, tempo de contratação, tempo de pré-temporada tal, a torcida deu aquela baixada, pararam de pedir a cabeça dele, pararam de pedir a demissão dele. Mas, bicho, Marcelo Cabo, ele nunca foi unanimidade. Principalmente a partir do declínio do Santa Cruz na Série D, no segundo turno, até os mata-matas. Ele nunca foi unanimidade. E eu coloquei lá, se o Santa Cruz não começar o ano bem, a pressão em cima dele vai voltar pesada ainda pior. Não deu outra. Depois da atuação do Santa Cruz contra o Decisão, que a gente ganhou 3-0 e tal, mas foi um jogo ruim. Depois do jogo de ontem, as críticas em cima de Marcelo Cabo já são pesadíssimas. Muita gente já pedindo a saída do treinador. Minha opinião é que todo mundo já sabe, pessoal. Eu sempre falei aqui, Marcelo Cabo era para ter sido demitido no jogo contra o Horizonte. No fim da Série D, no fim da primeira fase da Série D, era para Marcelo Cabo ter sido demitido naquele jogo contra o Horizonte. Bancaram ele. Santa Cruz foi pro mata-mata. Entre trancos e barrancos conseguiu acesso. Não vou dizer... Repito, já falei isso várias vezes aqui no canal. Não vou dizer que ele não tem nenhuma participação no acesso. Claro que o cara tem. Mas a participação de Marcelo Cabo eu vejo muito mais em gestão de vestiário do que no tático do jogo. Claro que ele também acertou em alguns jogos. Por exemplo, no jogo contra o América, o jogo aqui, ele acertou nas mudanças ali. No segundo tempo. Em outras também, Mas o time passou assim muito na cagada também, pô. Foi muito na sorte e na ajuda de Deus, Tipo na disputa de pênaltis que Roque cresceu muito. Então era um ano que Deus queria mesmo que a gente subisse, pô. Essa é que é a verdade, Porque um Pirra que vem do banco, barrando um goleiro caríssimo que vinha falhando pra caramba. Esse Pirra ia ser o destaque do acesso. É assim, improvável, pessoal? É improvável. Enfim, o trabalho de Marcelo Cabo sempre foi muito discutível. Sempre foi muito criticado. Nunca foi assim unânime, O Marcelo Cabo é o técnico e tal. Mas era o técnico do clube, da associação, era o técnico da SAF e mantiveram ele para essa temporada. Beleza. O Santa Cruz começa o ano, na minha opinião, era para o Santa Cruz estar mais entrosado. Não, Noronha, mas começo de temporada, são 2 jogos só. Eu entendo. E eu sou um
dos que não cobram, nesse momento, a demissão dele. Nesse momento, pra mim, não tem que cair, não, pô. Já mantiveram o cara. Já o cara faz parte do processo. O cara participou das contratações. O cara participou do planejamento para o início da temporada. Vai demitir o cara com 2 jogos? Pra mim, aí já tá errado. Se fosse pra demitir, era pra demitir no fim da Série D, pô. Trazer outro técnico pra montar o planejamento. O cara participou do planejamento de novembro pra cá e vai ser demitido agora? Pra mim não faz sentido, né? Não defendo a demissão dele agora, mas o Santa Cruz, na minha visão, poderia estar um pouco melhor, apresentando um futebol mais, como é que eu posso falar? Um futebol melhor, futebol mais entrosado, na minha visão. Porque o Santa Cruz manteve uma base, uma espinha. Santa Cruz, se a gente for ver ontem, Roquenda do ano passado, Eurico e William Alves do ano passado, Rodrigues do ano passado, Balotelli do ano passado. A nossa defesa praticamente é toda do ano passado. Aí vem pro meio campo, Favela, que começou de titular ontem, é do ano passado. Patrick Alan não. Aí vem Renato, é do ano passado. Então mais da metade do time titular de ontem é remanescente do ano passado. Tem algumas mudanças. Pedro Costa na lateral, Patrick Alan, Quirino, Vitinho ou Robinho. Beleza. Nas substituições, Andrei, que entrou, Gabriel Galhardo, que entrou, é do ano passado também. Então o Matheus Regis é desse ano já. Então a gente vê um time que é remanescente. Muita gente é remanescente. Então eu esperava um time mais entrosado. O time foi teoricamente no papel reforçado, inclusive. A gente manteve uma base e reforçou esse grupo. O Santa Cruz poderia estar apresentando futebol melhor. Aí começam as críticas em cima de Marcelo Cabo. Começa a pressão em cima do trabalho dele. E a principal crítica da torcida é o quê? A falta de repertório tático. Ele só tem um esquema. Marcelo Cabo só sabe jogar no 4-3-3. Independente de quem for os jogadores, ele só sabe jogar nessa plataforma, como ele mesmo gosta de falar. Ele só joga no 4-3-3. É impressionante. Pessoal, e quando a gente joga no 4-3-3, a gente tem que ter pontas velozes, pontas que vão para cima, pontas que participem do jogo, que vão na linha de fundo, que quebrem linha, que tenham velocidade. E o Santa Cruz, os pontas que vieram, que já estavam aí, não tem esse perfil, né? Nosso ponta hoje é Renato. O Renato não é ponta, pô. Não tem velocidade. Robinho piorou. Vitinho ontem fez um jogo ruim também. Matheus Regis piorou. Então, quando a gente não tem pontas criativos, como é que a gente vai jogar no 4-3-3? Aí ele percebeu isso no meio do jogo e tentou mudar, né? A primeira mudança dele foi o quê? Sai Vitinho e entra Gabriel Galhardo. Só que parece que o time não sabe jogar desse jeito. O Santa Cruz estava com Balotelli, Favela e Gabriel Galhardo, 3 volantes por muito tempo no segundo tempo. E o time não tinha meio campo. Porque parece que o time não sabe jogar desse jeito. Porque o time é acostumado a jogar no 4-3-3. Quando ele tenta mudar a formação no meio do jogo, parece não encaixar. Aí depois ele tira o Balotelli e bota o Andrei. Continua com 3 volantes e o time continua sem meio campo. Então o trabalho começa a ser questionado, né, pessoal? Começa a ser questionado e muita gente já perde a cabeça dele. Eu não peço a cabeça dele nesse momento. Para mim, a demissão era para ter ocorrido depois do acesso. Obrigado, Marcelo Cabo, pelo acesso, valeu.
tá na história do clube, mas nosso técnico pro ano que vem é outro. Mas o cara participar do planejamento todinho e agora ser demitido com 2 jogos, não. Agora eu perguntei no Twitter, né? Eu disse, pessoal, será que Marcelo Cabo pula o Carnaval de Recife, que é em fevereiro? Aí eu já não sei, porque o Carnaval, daqui pro Carnaval tem 2 clássicos, né, nesse meio aí. Inclusive daqui pro Carnaval deve ter já alguma semifinal nesse meio aí. É porque a primeira fase já acaba no fim de janeiro. Dia 31 de janeiro é a última rodada. O Carnaval é dia 16 de fevereiro, parece, né? Então deve ter já quarta de final, semifinal, não sei o que a gente vai jogar, né? Se a gente vai jogar quarta ou semifinal. Mas tem 2 clássicos, e a gente sabe que clássico derruba técnico. Então vamos ver se o Marcelo Cabo sobrevive aos clássicos, né? Bora ver se o Marcelo Cabo sobrevive aos clássicos. Mas é isso, já é um trabalho bem criticado e Marcelo Cabo já sofre uma pressão na segunda rodada. Qual é a sua opinião? É para ele cair, não é para ele cair? Você manteria, não manteria? Qual é a sua opinião sobre Marcelo Cabo no comando técnico Santa Cruz? Essa aqui é um vídeo falando sobre Marcelo Cabo. Tamo junto, quem gostou já sabe, dá o like, já no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. Valeu.